todo espírito de dúvida ou de crítica deste lugar seja repreendido. Me dá entendimento de toda a palavra em nome de Jesus. Amém. 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 Ó, no livro do profeta Oséias, no capítulo 4 e no versículo 6, diz que a igreja está sofrendo uma destruição porque vem faltando no nosso meio conhecimento. Depois você vai mais adiante no capítulo 6 e no versículo 3, o profeta diz assim, ó: eu e você não podemos desistir de conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Lá no capítulo 3, ele fala que a destruição é por causa da falta de conhecimento. E depois ele volta dizendo: não se canse de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Não se canse de conhecer, prosseguir conhecendo ao Senhor. Diga assim comigo: a falta de conhecimento traz destruição. Eu preciso conhecer, prosseguir em conhecer. Quando você é obrigado a se relacionar com uma pessoa sem conhecimento, nós chamamos essa pessoa do quê? Ignorante. Todas as vezes que você tem que ter amizade com uma pessoa que não tem, você começa a namorar com alguém que não tem, você começa a congregar com alguém que não tem, você está lidando com uma pessoa ignorante. Ignorância nada mais é do que a falta de conhecimento. E vale a pena gastar o nosso tempo com uma pessoa ignorante? Principalmente se essa pessoa não tem vontade de aprender. E fica difícil você explicar para quem não quer entender. Tem igrejas que eu começo a ministrar e flui. Você não tem ideia. A minha maior alegria é quando eu estou pregando, eu vejo pelo menos uns 3 ou 6 com caneta e papel, porque eu acredito que quem não escreve não realiza, e as palavras se perdem. Algumas coisas precisam ser anotadas. É claro que vocês aqui estão mal acostumados, porque tudo é filmado e depois fica na página da igreja. Você vai lá, assiste de novo, assiste de novo, assiste de novo. E aí você começa a entender que sem conhecimento, eu e você vamos andar para trás. Eu disse que nós vamos acabar andando para... Jesus não trabalhava só em cima de mover, que é algo que muitos pastores vêm fazendo, trazendo um mover. E eu sou um pastor que gosto do mover. Gosto de rodar até o sovaco espumar, cair no chão, falar uns orianda na baia, uns canta-débria, durg-van. Eu gosto do manto fly. Mas não é isso que sustenta a gente na presença do Senhor nos dias maus. Não é isso que segura eu e você na lealdade, na fidelidade, quando nós somos confrontados no meio da família, quando nós enfrentamos uma crise matrimonial, quando nós sofremos uma perseguição, calúnia, difamação, fofoca. O que nos sustenta de pé é o conhecimento em Deus através da palavra. Eu tenho o costume de dizer, porque acredito que toda conquista ela é proporcional ao seu nível de conhecimento. Me diga o quanto de conhecimento você tem, e eu digo aonde você vai chegar. Então é muita gente ignorante querendo viver grandes conquistas, e na presença do Senhor não é isso que acontece. Jesus, todas as vezes que encontrava uma quantidade de pessoas, aqui ó, todas as vezes que Jesus encontrava uma quantidade de pessoas, no meio dessa passagem de um cego enxergava, um surdo ouvia, glória a Deus, aleluia, um mudo falava,
Nessa passagem de conhecimento, um paralítico levantava. Jesus não fazia muito alarido, ele ensinava. Jesus, ele ensinava. Ele ensinava. Ah, mas tinha os demônios, a gente tem que entrar no mundo espiritual. Vocês sabem que eu sou a favor de entrar no mundo espiritual. E às vezes eu acho triste até a igreja que não mexe com o mundo espiritual. Mas nenhuma igreja é obrigada a mexer com o mundo espiritual também. Fechar portal, cortar conexão, quebrar vínculo, fazer renúncia no altar, quebrar a maldição que se arrastou através do DNA, no caso de bastardia. Não, eu sei que para ir para o céu não precisa de tudo isso. Mas se você pode ter mais, por que vai se acomodar com a medida que você está? Eu sou uma pessoa que eu quero tudo que Deus tem para mim. Eu não quero nada que Deus não tem para mim, mas tudo que Ele tem para mim eu quero. Tudo que Ele tem para mim eu quero. Tudo que Ele tem para mim eu quero. Eu estava agora nesse final de semana num café de pastores e eu falei para os pastores: eu lamento vocês não conseguirem identificar na igreja de vocês quem são as suas ovelhas. Porque quando você não identifica quem está do teu lado, dificulta você trabalhar com a pessoa. Então não posso dizer que você só tem demônio. Eu tenho que dizer que você tem um caráter. Todo mundo tem caráter. Bom ou ruim, tem. Essa pessoa que está do teu lado, ela tem caráter. A pergunta é, que tipo de caráter? Porque tem pessoas que têm um bom, tem pessoas que têm um mau, mas todo mundo tem um caráter. Todo mundo veio de uma família conversa com o coleguinha e responde. Assim, olha para mim. Toda a família teve uma estrutura. Por pior zoado, teve uma estrutura. Toda a família tem uma estrutura. Eu disse que toda a família tem uma. A pergunta é se a família, com a estrutura que tinha, funcionava. Tanto é que hoje nós pregamos contra a família desestruturada. Não existe uma família desestruturada, existe uma família disfuncional. Mas toda a família tem uma estrutura. Só que aí você vê que o pai nunca funcionou como, a mãe nunca funcionou como, por isso você teve dificuldade de funcionar como. Então era uma família que tinha estrutura, mas ninguém cumpria as suas funções. Uma família com estrutura, mas disfuncional. E quando você lida com alguém na igreja que vem de uma família disfuncional, isso complica. Principalmente quando você pega uma pessoa que, além de ter um mau caráter, veio de uma família disfuncional e o camarada não é colérico, sanguíneo, não é fleumático, não é melancólico, o camarada ainda é bipolar. Não, e eu falei de demônio ainda. Porque se botar demônio ainda nessa pessoa, o pastor morre do coração. E agora eu comecei a observar, aqui ó, eu comecei a observar que tem gente na igreja que é visual. Tem gente na igreja que é auditivo. E tem gente na igreja que é sinestésico. Todo mundo é sinestésico. Para aqueles que não sabem, é aquela pessoa que sente demais, sabe? Ah, eu senti, ele fez isso. Ah, eu senti que ela virou a cara, ela me bloqueou, eu senti. Sabe aquela pessoa que sente, mas sente tanto? Você já chegou a fazer um teste para saber se você é mais visual, se você é mais auditivo, ou se você fica tanto tempo perdendo tempo no Facebook? Faz um teste. Macumba. Você toma macumba. Ela tem uma oportunidade de adquirir conhecimento, ela fica ali há horas na internet e não aprende nada. Ó, tem uns testinhos aí no Facebook para saber se você é mais visual, auditivo ou sinestésico. Porque se você fizer o teste e der um equilíbrio entre os três, a chance de você funcionar melhor na presença do Senhor é grande. Agora, se no teste der que você é mais visual do que auditivo e do que sinestésico, porque tem pessoa que ela só consegue te compreender se essa é visual. Qual dos discípulos teve que ver para crer? Está vendo como vocês lêem Bíblia? Sabia que vocês lêem Bíblia? E a hora que ele precisou ver para crer, Jesus mostrou para ele, sim ou não? Porque Jesus sabia lidar com um camarada que era certo também. Essa já é uma outra história. Isso.
Conversa depois. O cego, ele ela já vai ficar vergonhosa, não. Na próxima acerta sim. Gil tá com você. Aqui, ó, o cego, já como não tem oportunidade de ver, é mais aguçada a sua audição. E quando estava passando Jesus, ninguém disse para o cego lá em Jericó que era Jesus. Mas o cego, como ele tem que desenvolver mais a sua audição, ele ficou atento a tudo que estava acontecendo. De repente ele gritou: Jesus, filho de Davi, vem! Por quê? Porque através do que ele captou na audição, ele sabia que quem estava passando ali era Jesus. E Jesus voltou para curar ele, sim ou não? Porque Jesus sabia lidar com o auditivo. Jesus sabia lidar com o auditivo. Mas Pedro era muito sentimento. Pedro sentia raiva, Pedro sentia ódio, Pedro bloqueava, Pedro saía do grupo. Por isso que Augusto Cury diz que Jesus era o maior psicólogo do mundo, porque ele sabia lidar com cada um de maneira diferente. Agora, vamos lá, vocês são casados? Não é revelação, é um exemplo, tá? Eu fui fazer esse exemplo com um casal, os dois começaram a chorar. Eu falei: pera, não é revelação, é só um exemplo. Eles embarcaram no exemplo. Então, se ela é sinestésica, ela funciona através dos. Só que ele é visual. Para ele corresponder a ela, ele tem que. Só que se ela é sinestésica, ela funciona através do. Mas ela é aquele tipo de pessoa que sente, mas esconde o que? Se ela sente e esconde o que? Porque ele só funciona se ele. Sabe aquele marido que você fala assim, ó, tá ali, ó, tá aqui, ó, tá aqui, demônio. Pastor, ele não é um demônio. Não é um demônio, só que ele precisa. Agora tem mulher que você pode dar um buquê de flor desse tamanho, ela não é. Tem mulher que você pode dar um carro para ela, pode dar uma casa para ela. Tem mulher que ela é auditiva. Se ela não ouvir ao pé do ouvido um eu te amo, você é importante para, ela não aguenta ficar com você. Tá tão divertido hoje, né, gente? Tá melhorando. Sabe o que eu vou fazer? Jesus, ele era assim. Ele sabia, ele sabia com quem podia contar. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque ele escolheu Paulo quando ele ainda era Saulo. Sabe quem era Saulo? Era um assassino de crentes. Saulo fechava um grupo de evangélicos crentes tipo gospel e fuzilava todo mundo. Ele matava igrejas cheias. Uma coisa é você matar uma pessoa que só faz coisa errada, você se sente até fazendo um bem pela sociedade. Outra coisa é você matar uma pessoa que tem uma vida com Deus e paga um preço diante de Deus de Saulo. A Bíblia relata que quando Estevão, um dos maiores diáconos que teve na igreja primitiva, quando ele foi apedrejado pelos sacerdotes, quem segurou os casacos dos sacerdotes para que eles conseguissem arremessar a pedra com mais força no diácono foi Saulo. Deixa que eu seguro, deixa que eu seguro. Quando ele segurou os casacos e viu o servo do Senhor morrendo apedrejado, dentro dele ele disse: é isso que eu quero para minha vida, eu quero matar crente. As achacinas que Saulo organizava era de arrepiar o pelo. Era muita gente que ele matava. Era crianças, era mulheres, ele perseguia a igreja. Ele perseguia a igreja, ele perseguia a igreja. Um homem para perseguir a igreja desse jeito tinha a palavra de Deus? Tinha a palavra de Deus? Tinha. A Bíblia diz que ele era formado na faculdade de Gamaliel, um dos maiores teólogos que existia na época.
Saulo sabia a Bíblia de capa a capa. Uma coisa é você ter a palavra de Deus, outra coisa é você ter o Deus da palavra. A minha pergunta não é o quanto você tem de Bíblia, é o quanto você tem de Deus. Porque tem pessoa que não tem nada de Bíblia, mas a pessoa cheira a Cristo. Glória a Deus, aleluia. Eu conheço pastores que não tiveram a oportunidade que eu e você temos de ler, de se alfabetizar. Mas bota ele e você de joelhos dobrados e vamos ver para quem o anjo de Deus desce primeiro. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Ele tinha a palavra de Deus, mas ele não tinha o Deus da palavra. É que nem aquela pessoa que tem Jesus no peito, mas não reage, não ora, não dá glória. Pergunta não é se você tem Jesus no peito, é se você tem peito para levar Jesus. Na faculdade, na família, no trabalho. E aí você observa que a hora que Deus viu ele agindo dessa maneira, Deus disse: é ele que eu quero. E era um homem cheio de fraquezas, sim ou não? Não ouvi? Era um homem cheio de fraquezas, sim ou não? Sim. Lendo essa história, eu cheguei à conclusão que até Deus tem fraqueza. Ai, pastor, Deus tem fraqueza? Sim, Deus tem. Cada um de nós temos uma fraqueza, sim ou não? Deus também tem uma. Pergunta para mim, qual? Não ouvi. Não ouvi. A fraqueza de Deus? Você. Eu falo sério. Tanta gente mais legalzinha para Deus chamar para a obra, né? Tanta gente mais cabulosa para Deus usar. Tanta gente mais formalzinha, mais elegantezinha para Deus usar. Deus pega o quê? Isso aqui, ó. Às vezes eu faço algumas coisas na igreja que eu falo, meu Deus, sem necessidade. Mas eu cheguei a uma conclusão: a fraqueza de Deus é a gente. Às vezes eu percebo que Deus tem uma queda por quem não presta. Ou vai dizer que a maioria aqui veio de berço evangélico. Ah, tá bom, e eu sou bozo. Só Deus sabe de onde ele tirou. E o povo acha que depois que a gente vira um crente, a gente é trouxa, né? Trouxa quem pensa que a gente é bom, porque Deus tirou pessoas daqui, ó, de cada canto. Se juntar o passado de todo mundo aqui, a gente monta uma facção. Só Deus sabe de onde ele arrancou você. Não adianta fazer essa cara de manaia, não. Você sabe muito bem de onde Deus arrancou você. Você era barraqueira com força até o 10. Aí você começa a observar que a hora que Deus traz Saulo, aqui ó, a hora que Deus traz Saulo, a hora que Deus traz Deus começa a preparar ele para viver um novo tempo. Do encontro que Saulo teve com Jesus e virou Paulo, no encontro onde ele deixou de ser Saulo e virou Paulo, daquele encontro até a primeira pregação dele, escute, daquele encontro até a sua primeira, se passaram 14 anos. Porque tem gente que acha que a hora que Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Depois daquele encontro que ele teve com Jesus, todo mundo acha que ele já saiu dali pregando. Depois daquele encontro até a primeira pregação se passaram 14 anos. Quantos anos? 14. Se você ler a história de Paulo, você vai ver que ele reservou 5 anos. Aqui ó, ele reservou quantos anos? Para ficar com Pedro, sendo ensinado, discipulado, orientado e aconselhado. A pergunta é: quem você ouve? Quem te aconselha? Quem te discipula? Eu acho em vão estar numa igreja se você não puder caminhar com alguém. Ninguém vence sozinho. Vencer sozinho não é vencer. E você não pode chamar o que você tem de vitória se você não tiver com quem compartilhar. Só tem valor o que você valoriza, e você anda valorizando o quê? Compreenda que tem gente que atrasa a vida da gente. Paulo ficou 5 anos com Pedro, sendo discipulado, orientado, ensinado, para que ele se tornasse a explosão que ele se tornou no Evangelho. Ele foi adquirindo nesses 14 anos o quê? Ah, lembrou. Ele foi adquirindo nesses 14 anos o quê? A pergunta que Deus manda eu fazer para você essa noite não é aonde você quer chegar. O que você está fazendo para chegar lá?
Tem uns garotos da igreja que dizem: ô pastor, olha por mim, eu tenho um sonho de ser jogador de futebol. Eu pergunto para ele: na hora que você levanta de manhã, você arruma a tua cama? Aí você dá aquelas freadas na cueca, você lava as suas cuecas? Quando que você acorda? Quando que você vai dormir? Se tem uma coisa que um jogador de futebol, eu conheço vários jogadores de futebol. Se tem uma coisa que um jogador de futebol tem que ser, é disciplinado. E esse teu jeito bagunceiro já diz que você não presta para jogar bola. Ah, mas eu jogo bem. Não, a pergunta não é se você joga bem. Você é zoado. Você é bagunçado. Você é indisciplinado, quer acordar a hora que quer dormir a hora que quer. Não é assim. Disciplina é o segredo do sucesso. Quem se adianta, governa. E a Bíblia diz que quem dorme demais, empobrece. Olha para quem está perto de você e diga assim: desperta tu que dormes. É porque tem gente que... ai, se eu dormir 12 horas, eu não sou nada. Você é o Exu do sono. 8 horas só, tá, querido? É comprovado que a gente precisa só de 8 horas para dormir. Dormiu mais é porque tem que trocar o travesseiro ou o colchão que não está colaborando. Mas 8 horas é o suficiente. Temos 24 horas no dia. Dormiu 8, sobrou quantos? 16. Aí dormiu mais, trabalhou mais 8, que é 8 horas para trabalhar, sobrou 8. Faz o que com essas 8? Não, você faz o que com essas 8? Se você for aposentado, sobrou 16. Tem que fazer um crochê daqui até a Ricardo Jafé todinho, crochê. Peguei aquela Ricardo Jafé, você vai chegar no centro, nunca mais acaba aquilo ali. Olha para quem está perto de você e diga assim: valorize, administre e reorganize o seu tempo. É muita gente querendo chegar em grandes lugares, mas não fazendo nada para chegar lá. Se informe, adquira conhecimento. Ah, mas eu quero chegar lá. Mas você está fazendo o que para chegar lá? Paulo começou a adquirir conhecimento. Ele fez isso por 14 anos. Por quantos anos? 14. Aí eu te faço uma pergunta: aonde você vai estar? Porque o tempo passa. E o tempo tem passado de maneira veloz. Diga assim comigo: eu preciso entrar na velocidade. Deus disse isso para mim, pastor da Lígia, esses dias. Deus disse para mim: André, é tempo de velocidade. Eu disse: como assim? O Senhor disse assim: André, se você correr, a igreja vai andar. Se você andar, a igreja vai parar. Se você parar, a igreja vai sentar. Se você sentar, a igreja vai deitar. Se você deitar, a igreja vai morrer. Corra. Como é que você quer prosperar no teu serviço, na tua empresa, no teu comércio? Sentada. Vai ter com a formiga preguiçosa. Uma coisa é você não entrar no céu porque adulterou, porque traiu, porque roubou, porque matou. Agora imagina você não entrar no céu porque você era preguiçosa, não queria ir a pé comprar um pão na padaria que é do lado. Hoje aqui, viu, gente? 14 anos adquirindo conhecimento. 14 anos adquirindo conhecimento. Está na hora de você adquirir conhecimento. Quantos gostariam aqui que Deus te transformasse de uma vez por todas? Diga amém. Amém. Nunca isso vai acontecer. Sabe por que todo mundo disse amém em massa? Porque é fácil transferir responsabilidade, né? É fácil você ter um filho e deixar com a tua mãe, né? E Deus que faz! É fácil você ter um filho e deixar ele com o celular na mão, na internet. Educar ele. Ah, meu filho me acerta. Tudo bem, então. Só uma dica. Eu quero dizer para você, de uma vez por todas, que é tempo de nós pararmos de transferir uma responsabilidade
Deus não tem responsabilidade de nos transformar. Romanos 12, versículo 1. Transformai-vos. Quando a Bíblia diz assim, ó, Deus está dizendo, quem tem que se transformar é você, não eu, você. Às vezes a gente fica a vida toda na igreja esperando Deus nos transformar. Isso é o mesmo Exu de 10 anos atrás na igreja. Não se aguenta, né? Isso mesmo, tem que externar mesmo. Está feliz, fica mesmo feliz. Oi? E tá velozmente. Não terminei. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aí você começa a observar que as pessoas passam o tempo a mesma coisa. A mesma coisa. Transformai-vos. E aí a Bíblia continua dizendo, por uma renovação de conhecimento. Se você não renova as informações, olha aqui, se você não renova as informações. Lembra quando virou a moda de colocar gás no carro? Os mecânicos tiveram que entrar, estudar para saber como colocar agora gás no carro. Aí teve mecânico que faliu por causa que não sabia colocar aquilo, e os outros começaram a provar. Teve mecânico que fechou a oficina para ir fazer, passou a era do gás. A medicina de hoje não é a de ontem. Se a pessoa não se recicla e não vai adquirindo, só vai ficando não há transformação e não há mudança. Não há transformação e não há mudança na tua vida porque você vem desprezando o conhecimento e por isso que você está sendo destruído. Aí eu queria tanto um casamento abençoado, mas o que você está fazendo para ter um casamento abençoado? Quantos livros sobre matrimônio feliz você já leu? Quantos jantares para casais você participou? Quantos retiros para casais você e o teu marido foi? Não, você fuma maconha? Como é que você pode ter uma vida abençoada? Como é que você pode ter um casamento abençoado se você não investe? É isso que eu e você precisamos entender, que o conhecimento liberta, o conhecimento protege, o conhecimento transforma. Então não critique, ensina. Não critica, ensina. Bater na criança porque ela tocou no objeto na casa do seu amigo, não, ensina. Ó, minha mãe botava a gente sentadinho, dizia, ó, mãe vai na casa da amiga. Mudo, calado, surdo. Se oferecer alguma coisa, olha para a mãe. Era 4. Era o caçula. A gente chegava na casa da vizinha, sentava. A vizinha falava, quer bolacha? A gente olhava para a minha mãe. A mãe fazia assim, ó. Não, obrigado. A gente saía de lá, minha mãe ia no mercado, comprava bolacha, dava na nossa mão e dizia, não precisou pegar lá, mãe compra. Quando você ensina, você pode cobrar. Agora, quando você não tem a capacidade, cala a tua boca. Fica difícil o teu filho te ouvir se ele não te ver fazer. Então, eu e você temos que entender, conhecimento é tudo. Eu disse que conhecimento é porque ele transforma a gente. Transformai-vos pela renovação do conhecimento. Só que conhecimento está ligado a entendimento. Entendimento está ligado a aprendizado. Aprendizado está ligado a entender. Se você foi ensinado e não aprendeu, você não entendeu. Se você não entendeu, você não conheceu. Se você não conheceu, não se transformou. Então a pergunta não é se você foi ensinado. A pergunta foi se você entendeu o ensino. Por isso que não interessa o que eu tenho que fazer na hora da pregação. Se tem uma coisa que eu não suporto, é depois de eu pregar, nossa, ele foi, que vergonha ele ter feito aquilo, mas você entendeu. Entendeu? E aí você começa a entender que o apóstolo Paulo foi adquirir conhecimento, foi ser ensinado. E depois ele diz lá na frente, vós pastores, se preparem, porque vocês vão ter que lidar com pessoas na igreja que não querem aprender.
A pior coisa é lidar com uma pessoa com um coração que não é ensinável. Você falou várias vezes na escala de louvor, como é para fazer para os obreiros. Mas pode chamar sempre, pode fazer 1000. Pode fazer 1000 reuniões. Tem gente que não quer aprender. Fica muito sério e surdo na hora que você está falando. E com esses vale a pena gastar o tempo? Se afasta. Paulo diz assim, ó, esses aí, se você vê na rua, nem cumprimente. Para de andar com pessoas que não querem avançar. E não senta para ouvir pessoas que não estão numa posição onde você quer chegar. Eu, para sentar e ouvir o conselho de alguém, no mínimo eu tenho que admirar a pessoa, senão eu não ouço. Eu não ouço uma pessoa que não tem uma história que eu admire, ou que não esteja em um lugar onde eu não quero chegar. Aí eu queria te dar um conselho, então eu quero saber onde você chegou. Qual é a tua história? Eu não ouço pessoas que não estão em uma posição onde eu não tenho vontade de chegar. É perda de tempo. Olha para quem está perto de você e diga assim, escolhe melhor quem você anda ouvindo. Apóstolo Paulo adquiriu muito conhecimento, sim ou não? Sim ou não? E aí o encontro dele com Jesus se tornou mais forte, sim ou não? E aí ele disse assim, olha, tudo na minha vida virou esterco. O que é esterco, gente? Sinceridade é tudo. É a máquina na frente, posta. Já desenhou para quem não deu. Na verdade ele disse, tudo na minha vida virou depois que eu encontrei Jesus. Ter um verdadeiro encontro com Jesus é ter o pleno conhecimento de quem Ele é. Jesus é conhecimento do bem e do mal, do que vale e do que não vale, do que precisamos e do que não precisamos. E Ele disse assim, mesmo depois de ter adquirido tanto, eu não consigo apagar o que eu fiz. E ele tinha matado muito crente, sim ou não? Sim. Tinha zoado muito caneco lá no passado, sim ou não? Sim. E aí eu pergunto para você, como a gente apaga isso, gente? Vamos lá, você que aprontou tudo. Aí eu fiz uns pecados, é igual de Paulo. Porque Paulo matou crente para chuchu. Não, você para ter pecado mais que Paulo, diga uma coisa, quem é você, Beramar? Olha para quem está perto de você e diga assim, tudo que você fez lá atrás, possivelmente não chega no nível do que Paulo fez. Eu atendo no meu gabinete pessoas que cometeram assassinatos, homicídios. É desesperador ouvir essas pessoas. Até aquele policial que matou em serviço, matou um bandido, era uma troca de tiro, eu atendo eles. É desesperador o jeito que eles contam. Depois que você matou uma pessoa, e você angústia, que matou famílias, estava ele sim ou não? Sim ou não? E o capítulo 3, ele fala isso. Ele diz assim, eu não alcancei ainda o que Deus tem para mim, por causa de tanta coisa que eu fiz. Quero que vocês prestem atenção nessa parte agora. De tanta coisa que eu cometi, mas eu fiz tanta coisa, que está complicado demais lidar com isso, porque só quem aprontou antes de conhecer sabe como é difícil. Eu vim para a igreja com 17 anos. Se Deus não tivesse tido misericórdia de mim, eu teria morrido.
Porque meu melhor amigo que andava comigo morreu com 8 tiros. Eu era parça, a gente andava e fazia os sons na favela junto. Aí eu digo para você, eu detesto contar meu testemunho. Às vezes as pessoas falam, você não vai gravar um DVD com o teu testemunho? Não vou. Por quê, pastor? Porque eu tenho vergonha do que eu fiz antes de conhecer ele. Agora tem um pregador que conta tanto, de um jeito que ele fez, eu fiz isso, eu era isso, parece que no final do testemunho ele vai dizer, que saudade. Todas as vezes que Deus pede para mim contar meu testemunho, é porque Ele vai salvar pelo menos uma meia dúzia no culto. E depois que eu conto o meu testemunho, eu vou para os pés do altar, eu choro e digo, Senhor, me perdoa pelo fracassado que eu fui, pelo ignorante que eu fui, me cobre com o teu sangue, me mergulha o meu coração na tua misericórdia. Tinha essa dificuldade de lidar com o seu passado, de lidar com o seu passado, com as coisas que atormentavam ele, que assombrava ele. Ele acordava às vezes desesperado, cadê? Sabe quando o passado assombra? Talvez você não sabe o que é isso, que o máximo que você fez foi roubar um Yakult na geladeira da tia. Ai, roubei um Yakult. Ou tem gente aqui, que tem muita coisa para entregar no altar. Tem gente aqui muito carente da misericórdia. E quanto pior foi o seu passado, maior é a alegria do Senhor de ter você aqui. A Bíblia diz assim, onde abundou o pecado, tem um irmão que disse uma vez para mim, eu me sinto mal na igreja, já fiz tanta coisa. Eu falei, não, aqui é esse lugar mesmo. Aqui é o lugar dos zoados, dos vida louca, dos bagaceiros. Aqui é o lugar. Irmão, aqui é o lugar de gente que não presta, que não vale nada. Aqui é o lugar de travesti, drag queen, lésbica, homossexuais, bandidos, pedófilos, estrupadores, adúlteros, afeminados, ladrão, psicopata, neuróticos, depressivo, com síndrome do pânico, transtorno. Aqui é o lugar. Por isso que quando o irmão diz assim, pastor, eu queria vender algo para aquele irmão, você aconselha? Não faça negócio. Aqui não. Você fez negócio com alguém, vendia um carro, vendia um perfume, a chance dessa pessoa te pagar é pequena, porque aqui só tem gente. Amém. Deixa eu dizer uma coisa para você. A galera aqui está sendo treinada para subir para o céu. Eu falo isso na igreja, não faça negócio aqui não, que a grande maioria está no processo de libertação. Tem estelionatário, tem tudo aqui. Aí eu vou procurar uma igreja perfeita. Quando você encontrar a igreja perfeita, não vai congregar lá, você vai estragar ela. Você é zoada? Diga comigo, Senhor, me ajuda. Este é o lugar das pessoas que precisam ser tratadas. Um pastor amigo meu disse assim, eu encontrei um jovem da minha igreja que tinha sumido, acho que eu contei aqui, dentro do elevador. Aí eu olhei para ele e disse assim, você sumiu da igreja? Ele falou, eu dei uma sumida. Por quê? Aí que eu fico sem graça de ir para a igreja, eu estou fazendo umas coisas erradas. Esse pastor que me conhece assim, que coisa errada você está fazendo? Eu fumo. Eu falei, e aí? Você fuma dentro da igreja? Ele falou, não. Eu saio de uma pitada. Ele falou, você tem que ir para a igreja. A igreja é um lugar de pessoas que nem você, que está tentando parar, que fuma, não é só cigarro não, é narguilha, que é pior que cigarro também, é maconha, que fuma um cachimbo da paz, ou um crack que fuma, é o seu lugar. Ele falou, mas é que cigarro mata. Ele falou, Coca-Cola também. Na hora que ele falou, pastor, cigarro mata, o pastor falou, Coca-Cola também, ele falou, é verdade, ela limpa mármore, ferrugem e desintoxicando. Porque o cigarro do teu cunhado é pior que a sua Coca-Cola.
Porque a igreja é hipócrita e nojenta. Qual é a diferença do rapaz que cai em relação sexual com a namorada dele? Da menina que caiu fazendo sexo com a amiga dela? É fornicação do mesmo jeito. A única diferença é que cada um caiu com quem sente atração. O pecado é o mesmo. Mas por quê? Ai, mas ela é lésbica, faz ela sentar. Ah, mas e o menino baterista que ficou com a outra? Ai, mas ele é homem. Igreja hipócrita e nojenta, trabalhando no evangelho com duas medidas. E Deus trabalha com uma só. Pecado continua sendo pecado. Glória a Deus. Vamos sentar, vamos tratar, vamos ouvir, vamos aconselhar, vamos discipular, vamos orientar, vamos acompanhar. Paulo estava tendo tanta dificuldade de lidar com o que ele fez. Escute, de lidar com o que ele fez. E teve algumas coisas que ele precisou resolver. Antes de eu lançar a flecha, eu tenho que puxar ela para. Antes de eu jogar a pedra do estilingue, eu tenho que puxar ela para. Às vezes, para Deus fazer você parar lá na frente, Ele tem que trazer um pouco você para resolver algumas paradinhas lá com você, para depois você avançar. Vai lá, ó. Lembra de onde você caiu. Se levanta. É tempo de reagir. Diga comigo, Senhor, me ensina que desistir não é uma opção. E eu tenho que riscar essa palavra do meu vocabulário. Paulo estava tendo no capítulo 3 dificuldade de lidar com as coisas erradas que ele tinha feito, sim ou não? Com os fracassos dele, sim ou não? A maneira que você lida com os seus fracassos é que vai determinar as suas próximas vitórias. A pergunta não é se você adulterou. Como você lida com esse adultério que você cometeu? A pergunta não é se você roubou. Como você lida com aquele roubo? Deixa o Senhor ajudar você a lidar com situações que te atormentam até o dia de hoje. Ah, mas foi muito lá atrás, não existe. Ó, isso é passado. Você viu que eu levantei a mão? Passado já. Ok, passado. 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 Qualquer coisa que você fez há segundos atrás virou. Se você não souber lidar com isso, você não vai chegar a lugar nenhum. Aí Paulo nos dá um conselho. Uma coisa eu faço. O conselho que ele nos dá é uma coisa eu esquecendo-me. Esquecendo. Põe o 13 para mim, o versículo 13, projeta, só para me encerrar nessa parte, por favor. Esquecendo-me do que para trás fica, avançando para o que está diante de mim, eu prossigo para as palhaçadas que você fez. Nossa, Samuel, fique em paz. Todas as coisas que a gente fez lá atrás, só tem duas formas de esquecer. Eu acho triste quando uma pessoa lê isso aqui, ó. E ignora isso aqui, ó. Isso aqui é fundamental no versículo, principalmente para quem estuda. Só tem duas maneiras de eu esquecer as palhaçadas que eu fiz: pegando Alzheimer
ou você com o taco de beisebol, você atioca. Vrá! Vomitar até o pulmão. Amnésia. E mesmo assim, quem tem Alzheimer, de repente tem uns trick, né? Gertrudes, minha filha. Mãe, eu mesmo, sou eu, Gertrudes, sua filha. Quem é você? Porque quem tem Alzheimer tem uns estalos. É triste a doença. Escuta, como Paulo disse que se esqueceu, se eu e você não está conseguindo. Aí que está. Paulo não disse que ele se esqueceu. Ele disse esquecendo. Esquecendo. O que é o esquecendo-me? É o pretérito contínuo que você traz para o presente para dar um sentido de algo inacabado. Quando Paulo diz esquecendo, ele está dizendo para mim e para você, está difícil quedas, esquecendo-me. Ele não disse que se esqueceu. Ah, mas ele não ia conseguir. Escuta, a pergunta não é se Paulo ia conseguir esquecer. Ele estava tentando. E quando eu e você temos pelo menos uma área dentro de nós que tenta, a nossa chance de vencer é muito grande. Glória a Deus, aleluia. O problema é que você parou de tentar. Estava tentando fazer esse casamento dar certo, você cansou. Estava tentando educar o teu filho, você cansou. Estava tentando ser feliz. E quando todas as áreas em você para de... você começa a retroceder. Paulo disse, uma coisa eu estou fazendo, esquecendo-me do passado, dos fracassos, dos deslizes, das derrotas. Eu não esqueci ainda, mas eu estou tentando. E cada vez que eu tento, eu vou avançando. Glória a Deus, aleluia. Cada vez que eu tento me esquecer do que ficou para trás, eu sigo avançando. Ele disse que já tinha avançado. Ele falou que ainda estava. Aleluia. Eu ainda não me esqueci, mas estou tentando, esquecendo-me. Eu ainda não avancei, mas estou avançando. Isso significa que é um processo. E uma hora eu chego no alvo. Todas as vezes que eu encontro uma parte em mim que tenta, são 7 passos que eu dou para frente. Só consegue continuar avançando e prosseguindo quem tenta. Só consegue continuar avançando e prosseguindo quem tenta. Só consegue continuar avançando e prosseguindo quem tenta. Você não está conseguindo lidar com seus fantasmas, com seus medos, com seus fracassos, por isso você parou. Só que hoje Deus me trouxe aqui para te dizer, reage. O que você quer dizer, pastor? Tenta de novo. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que o Senhor apresentou uma mulher para o profeta Oséias. O nome dela era Gomer, filha de Diblaim, a mulher mais sem vergonha que tinha na cidade. Ela tinha caso até com 5 homens ao mesmo tempo. E o profeta Oséias amou aquela mulher. Amou. Eu disse que ele amou e casou com ela. Antes de ele casar, Deus chama ele e diz assim, ó, escuta, ela vai trair você depois de você casar, tá? Não, você ouvir da tua mãe, do teu irmão é uma coisa, ouvir de Deus. Ele falou, não, Deus, mas eu amo. É engraçado, né? Quem ama sempre acha que o outro vai mudar, né? Ai, que bonito. A Bíblia diz que depois que ele casou, ela traiu ele uma vez, ele se separou. Não aguentou e voltou.
Ela traiu ele pela segunda vez. Ele se separou, mandou ela de volta para casa da mãe dela, do pai dela, não aguentou, voltou. Ela traiu ele pela terceira vez. Ele se separou, mandou ela embora. E aí ele foi pro joelho. Ele disse: Deus, separei uma vez, separei duas vezes, separei. E agora estou sofrendo, Deus. Vou abraçar, não tem nada na cama. Eu uso aquela música, eu lembro dela, sabe, Deus, eu amo ela. O que o Senhor me aconselha? O Senhor diz assim: você sabe que um dos seus filhos... Quantos filhos você tem, Oséias? Eu tenho 3. Mas sabe que um não é teu, é do vizinho. Eu sei, ela me confessou, por isso que eu coloquei o nome do garoto. Não é meu. A Bíblia diz que ele teve 3 filhos: Jezreel, Loruama e Loami. Loami significa: esse não é meu. Na terceira vez que ele se separou, ele pergunta para Deus: Deus, o que o Senhor me aconselha? O Senhor disse assim: você ama essa mulher? Ela não presta, mas você ama. Eu amo, Senhor. Corre atrás dela. Tenta de novo. Porque quando a gente ama, vale a pena. Só que hoje em dia a gente tem mais pessoas do nosso lado dizendo: desiste, larga, traste, não presta. Só que ela está com dela, né? É fácil pedir para você largar o seu. Ah, mas agora eu estou com vergonha de me largar porque você é linguaruda. Contou para todo mundo algo que tinha que ficar entre vocês dois. Agora quer voltar, tem vergonha. Vergonha. Sou só para dar tua cara. Glória a Deus, aleluia. Essa parte eu fico nervoso, né? Não aceite ninguém que está do teu lado te incentivar a desistir. Hoje Deus me trouxe aqui para te pedir: tenta mais uma vez. Glória a Deus, aleluia. Já fui várias vezes naquela empresa, vai mais uma vez. A gente tentei várias vezes emagrecer, tenta mais uma vez. Ah, mas eu tentei várias vezes nesse casamento, tenta. Paulo disse: uma coisa eu faço, eu tento. A pergunta não é se você já está perfeito na igreja. A pergunta é se você está ainda... A pergunta não é se você já alcançou aquilo que Deus tem para você na igreja. A pergunta é se você ainda está... Paulo disse: eu não consegui ser perfeito ainda. Eu não julgo ter alcançado o que Deus quer de mim, mas eu sigo tentando. Aleluia. Glória a Deus. Eu digo isso para os jovens da minha igreja. Eu digo isso para os obreiros da minha igreja. Eu digo isso para os meus pastores auxiliares. Ainda que vocês não tenham alcançado a medida que Deus tem para vocês, e ainda que vocês não tenham ainda alcançado a perfeição, não parem de ir. Eu sei que chega uma hora que a gente cansa de tentar, de insistir, de investir, de persistir. Só que quem desiste perdeu tudo. Quer prosseguir para o alvo? Tenta mais uma vez. Glória a Deus, aleluia. Para de se sabotar, campeão. Para de se diminuir. Antes do eu te amo, se ame. Tenta mais uma vez. Glória a Deus. Ah, mas isso não dá certo. Se não dá certo, você tentou. Tem uma garota na minha igreja, ela joga futebol, mas ela joga muito futebol. Muito. Disciplinada, a menina é cheia de Deus. E toda a peneira que ela vai fazer é incrível, ela não passa. Parece prova da OAB. Não passa. E a grande maioria dos jovens me chama na igreja de pai. E ela disse: pai, eu não sei mais o que eu faço. Eu falei: tem mais algum teste por aí? Ela falou: agora vai ter um em São Paulo, lá na Portuguesa. Eu falei: vai de novo. Ela falou: meu pai não quer deixar eu fazer essa viagem. Eu falei: não, vou lá conversar com seu pai. Conversei com o pai dela. Eu falei: não, ela tem que tentar mais uma vez. Ela tentou, não conseguiu de novo. Ela falou: o que eu faço agora? Eu falei: eu vou mandar você para uma escola de missão. Mandei. Está confinada numa escola de missão. Ela falou: pai, hoje de manhã você não sabe o que fizeram aqui na escola de missão. Eu falei: o quê? Pediram para a gente enxugar uma piscina olímpica com a camiseta. Eu falei: quantas horas? Demorou o dia inteiro. Eles catavam a camiseta, colocavam na piscina, saía e torcia. Ela secaram a piscina inteira. Tem que
mandar o jovem para uma escola de missão. Confinar lá. Faz sentido. Aí parece que Deus usou uma missionária chilena esses dias na escola de missão. Fica confinado 4 meses. Todo ano eu mando uma galera. Tranco eles. É um sítio lá no afastado, Minas Gerais. Eu confio neles. Quando eles conseguem um sinal, eles mandam uma mensagem para mim. Um código Morse, pedindo socorro. Mas quando eles voltam preparados para serem enviados ao campo. Não é ruim assim não, viu, irmão? Estou brincando. Mas são treinados para entender que o reino tem que ser em primeiro. A pergunta não é qual é o teu sonho. Qual é o sonho de Deus para você? Quando eu descubro quem Deus é em mim, eu tento mais uma vez. E Paulo insiste em dizer: uma coisa eu faço. Eu tento. Aleluia. Se coloca de pé onde você está.